Bem-vindo para mais um tutorial. Sou o César e nesta aula será apresentado como implementar o seguinte: somente o usuário logado consegue acessar a página Listar. Eu tenho Listar e esta página Listar, somente se o usuário estiver logado, ele consegue acessar. E o que será implementado é o seguinte: por exemplo, tenho este listar, será implementado este listar, eu estou logado, eu consigo acessar. Mas se eu deslogar, estou deslogado, eu tento acessar essa página, uma página restrita, erro, necessário realizar o login para acessar a página. Somente o usuário logado, se eu estiver logado, eu consigo acessar. Venho em listar slides ou colo o endereço que eu havia colado antes, testado, consigo acessar. Somente o usuário logado consegue acessar essa página listar. É isso que será implementado nesta aula. Antes de começar, deixe seu like e inscreva-se no canal. Nesse tutorial será utilizado o servidor local AMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo, abaixo o link para acessar a playlist completa. Atualmente eu quero pegar o código-fonte desse tutorial, como carregar o carrossel com as imagens salva no banco de dados, e também pego o código-fonte do sistema de login. Tem o sistema de login e como criar o formulário cadastrar o usuário para o sistema de login. Pego o código-fonte desta aula. Caso você queira acessar essas 4 aulas, abaixo o link para acessar esta playlist. Pego o código-fonte, start o servidor local, em seguida abro no gerenciador de arquivos. No gerenciador de arquivos, acessei o AMP Server e em seguida o diretório Celk, que eu sempre utilizo nas aulas. E tem o diretório código base. Quando vocês baixarem o código-fonte, vai ter o código-fonte do carrossel e do login. Carrossel refere-se ao código-fonte desse tutorial e o login refere-se ao código-fonte desta aula. Eu pego primeiro o carrossel, todo este código-fonte, e retorno no diretório Celk. Colo neste local. Eu tenho o backup do banco de dados, então eu primeiro preciso importar o backup para poder o utilizar. Abro o navegador, abrindo o navegador eu abro o servidor local. Para isso coloco localhost e em seguida o diretório Celk, esse diretório. Abro o phpMyAdmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, e para abrir o phpMyAdmin, acesso novamente localhost, acessando o AMP Server, tenho o phpMyAdmin. Acesso, colocando o usuário padrão root, a senha em branco, servidor MySQL e executar para acessar. Após ter acessado, preciso ter uma base de dados. Crio uma base de dados com o nome de Celk, vem em base de dados, coloco o nome de Celk, em seguida a collection, sendo UTF-8 MB4 Unicode CI, criado a base de dados, clico em importar e quero importar o backup, este backup. Clico em escolher, acesso ao local onde está o backup, clico em abrir e em seguida executar para importar. Eu importei o backup do banco de dados referente ao carrossel. Agora eu tenho o sistema de login. Pego o diretório login e venho novamente no diretório Celk. Ao invés de ser login, eu altero para ADM, vai ser o nosso administrativo. Ele também tem o banco de dados. Eu preciso importar o backup. Copio o endereço e importo novamente na base de dados Celk, agora referente ao administrativo. Seleciono o backup do banco de dados e executar. Importei. Situação slide. As duas tabelas referem-se ao carrossel e o usuários refere-se ao administrativo. Carrossel eu já havia aberto anteriormente, agora falta abrir o administrativo. Para isso, coloco novamente localhost Celk, em seguida o diretório ADM, sendo esse diretório. Retorno novamente no Celk. Eu excluo esse backup porque quando vocês baixarem o código-fonte vai ter o backup do tutorial final. E posso realizar o login utilizando essas credenciais, desde que a conexão esteja correta. Então, você precisa verificar se a conexão está correta. Se as credenciais estão corretas
no carrossel e também se está correto as credenciais do banco de dados dentro do administrativo. Coloco o usuário, o mesmo que está aqui abaixo, e a senha também de 1 até 6. Acessar, consegui acessar corretamente. Só consigo acessar o dashboard se eu estiver logado. Se eu não estiver logado, eu desloguei, testo, não consigo realizar o acesso ao dashboard. Mas agora eu quero criar a página listar. E para criar a página listar, eu implemento dentro do administrativo. Então, venho aqui em ADM, faço algumas alterações antes de criar o listar. Então, dentro do ADM, eu crio um diretório config, logo eu retorno neste arquivo config no diretório, e dentro do ADM, seleciono o ADM, crio um novo diretório com o nome de lib, sendo as bibliotecas. E dentro deste lib eu coloco conexão. Então, aqui estou movendo o arquivo conexão dentro do lib. Se eu estou movendo, então significa que no index, aqui na conexão, eu preciso colocar primeiro o diretório lib e depois o arquivo conexão. Alterei no arquivo index. No dashboard eu tenho a conexão, não está sendo utilizado. E no cadastrar aqui está sendo utilizado. Conferir aqui na parte superior, sim, está sendo utilizado. Então, eu coloco primeiro o diretório lib, depois o arquivo conexão. Eu estou fazendo essa divisão só para não ficar tudo na raiz. Depois do lib, posso testar se ainda continua funcionando. Tento realizar o login para verificar se está funcionando. Sim, está funcionando a conexão. Você pode também testar o cadastrar aqui. Tem o link cadastrar, mas eu não quero testar para não estender a aula. Ok? Já lib está criado. Agora eu tenho o arquivo config. Então, crio o arquivo config.php e este arquivo vai ter o seguinte. Eu abro o PHP e crio a constante. Para criar uma constante, eu utilizo define e o nome da constante em maiúsculo. URL, onde está o projeto. Então, atualmente, o projeto está em localhost Selk. E o projeto do administrativo, então eu duplico isso daqui, só altero o URL ADM, o nome da constante em maiúsculo, ele está dentro do diretório ADM. Altero aqui colocando esse endereço. Quando você alterar de servidor, você simplesmente altera somente aqui a URL. Também acrescentei as constantes relacionadas às credenciais do banco de dados, para não ter a necessidade de ficar procurando pelo projeto onde está a conexão. Então, venho aqui em conexão, ao invés de eu deixar aqui estático, eu pego o valor que está dentro do config. Somente este config eu acrescento ele no arquivo index. Neste index, não, é no index, sim, é no index mesmo. Então, abaixo da seção, abaixo do ob_start, quero incluir o arquivo que possui as configurações. Incluir uma única vez o arquivo que está dentro do diretório config. Acessando o diretório config, tem o arquivo config. Após ter incluído este arquivo config, será que esta conexão, dentro dela eu posso utilizar as constantes? Começo a digitar, o editor já apresenta que eu tenho esta constante host. Eu apago novamente, ou ao invés do host, aqui em user, começo a digitar, ele já apresenta que eu tenho a constante user. Depois do user, password, a mesma coisa, começo a digitar, já apresenta que tem a constante user. Em seguida, dbname, você pode conferir as constantes, são essas constantes que eu estou utilizando, falta agora somente porta. Assim, quando eu alterar de servidor, eu não preciso ficar procurando pelo projeto onde deve ser alterado. Só venho e altero dentro do arquivo config. Eu acrescentei no arquivo index, então também acrescento no arquivo cadastrar. Testo se realmente consigo realizar o login com este usuário, clico em sair, tento realizar, ele deve realizar corretamente. De 1 até 6, acessar, consegui realizar o login corretamente. Assim eu já fiz as devidas alterações. Feitas as devidas alterações,
Para listar, conforme eu já citei, eu crio um novo arquivo duplicando o dashboard, então Ctrl+C, Ctrl+V, e altero para listar. Você pode colocar slide ou carrossel, eu coloco slide, porque eu estou utilizando slide. Inclusive, no banco de dados está com o nome de slide. Então, aqui eu coloco listar slides. Slides, no plural, porque é mais de um. Deixo a parte que eu estou iniciando a sessão, limpando o buffer, o arquivo para validar se o usuário está logado ou não. Depois, aqui abaixo, posso excluir tudo isso daqui. E coloco um simples echo, em seguida listar, só para conferir se eu consigo acessar esta página. É o listarslides.php. Tento acessar, colocando aqui na URL, listar. Consegui acessar porque eu estou logado. Mas se eu retornar no dashboard, clicar em sair, tentar realizar o login, não, tentar acessar sem realizar o login, o listar slides, erro, necessário realizar o login. Já não consigo acessar a página listar se eu não estiver logado. Primeiro objetivo da aula. Só permitir o usuário acessar a página listar se estiver logado. Estou logado, tento acessar colocando listar slides, ok, acessei corretamente. O próximo passo é recuperar os dados do banco de dados. Listar slides. Posso colocar um H1, porque é o título. Abro H1, dentro do H1 eu coloco esse texto. Listar slides. Confiro, listar slides. E para recuperar do banco de dados, eu ainda não tenho a conexão, então eu preciso pegar a conexão, fecho o dashboard, pego o arquivo index, que ele já tem a parte que está incluindo o arquivo config e também o arquivo que possui a conexão com o banco de dados. E colo aqui acima, incluir o arquivo config e o arquivo que possui a conexão com o banco de dados. Tendo a conexão, posso criar a query para recuperar os slides do banco de dados. Sendo um select, selecione a coluna ID. Quais são as colunas? Confiro no banco de dados, ID, imagem e situação. Eu acrescento mais uma coluna depois do ID, seleciono após o ID, será nome. Coloco o nome underline slide. Nome slide, o título slide. Altero para título slide. Título sem acento será um varchar e no máximo 220 caracteres. Pode ser nulo? Pode. Neste caso pode ser nulo. Clico em guardar. Desta forma será acrescentado a coluna título slide. Eu acrescento um título. Primeiro título será escritórios comerciais. Segundo, apartamento. E o terceiro será o cowork. São os 3 títulos. Venho em estrutura, pego o primeiro título slide, esta coluna que eu quero. Após o título eu tenho a imagem e também eu tenho a situação. No entanto, aqui eu estou recuperando somente o ID da situação. Eu quero o nome da situação, mas isso será implementado no decorrer da aula, utilizando o inner join. From, da qual tabela que eu quero recuperar as informações, sendo da tabela slides, não coloco nenhuma condição no momento, atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline slides, porque é mais de um slide. Próximo passo é preparar a query. Pego a variável que possui a conexão, que está dentro do arquivo conexão. Esta variável con é esta variável, essa daqui, que possui a conexão com o banco de dados. Fecho o arquivo conexão, só queria apresentar esta variável. Depois da variável con, utilizo prepare para preparar a query que está dentro desta variável. Query preparada, eu atribuo para uma variável result underline slides. Query preparada, preciso executar a query. Pego a variável result slides e em seguida a função execute. Não esqueça do parênteses, pois é uma função.
Já executei, agora eu posso verificar se conseguiu encontrar algum registro no banco de dados. Coloco esse comentário, acessa o hífen quando encontrar slide no banco de dados. Se for verdadeiro, cifrão result slides and e cifrão result slides, eu conto a quantidade de linha. For diferente de 0, significa que encontrou algum registro. Else, senão, não conseguiu encontrar nenhum registro. Quando não encontrar, eu coloco echo, em seguida erro, nenhum slide encontrado. Eu testo primeiro este else. Para testar, eu acrescento uma condição. Where, onde, em uma determinada coluna, a coluna situação ID seja igual a 100. Eu tenho a situação 100, algum slide com a situação 100? Venho em procurar. Não, só tenho com a situação 1, indicando ativo, mas 100 não tem. Desta forma, não deve encontrar nenhum slide. Atualizo, erro, nenhum slide encontrado. Era isso que eu queria. Eu comento isso daqui para vocês terem como exemplo, e quando encontrar, então eu posso realizar a leitura. É mais de um registro, eu utilizo o laço de repetição while. Toda vez que ele passar pelo laço de repetição, ele possui os dados de um único registro, então coloco linha, underline, slide, slide no singular, porque é um único registro. Quero ler o que está dentro de result slides, utilizando o fetch, PDO, porque a conexão com o banco de dados que eu estou utilizando é o PDO, 2 pontos para resolução de escopo, fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. Posso dar um var dump para testar se realmente eu tenho os valores. Em cifrão linha slide. Retorno no navegador, atualizo, eu já tenho as informações, ID, título, imagem, situação. As 4 colunas que eu estou indicando. Caso você queira outras colunas, se você tiver, você acrescenta nessa instrução SQL. Na maioria das vezes, você vai ouvir query na parte da instrução SQL. Eu dei o var dump e podemos observar que ele utilizou a coluna, o nome da coluna como chave no array. Está colocando a coluna como chave no array em função de ter colocado o fetch a source. E posso utilizar agora esta chave do array como uma variável para imprimir o valor. Então aqui eu posso extrair, coloquei o comentário, extrair o array para imprimir os valores através da chave do array. Esta chave. Como que funciona isso? Utilizo primeiro extract para extrair, deve ser um array, conforme ele está apresentando. O array cifrão linha slide, ele realmente é um array. Se eu retornar aqui, temos um array. Depois de ter dado o extract, posso imprimir os valores. Coloco echo, em seguida primeiro a palavra ID e depois o que estiver dentro da variável ID. Quem é esta variável? É esta chave do array. Estou utilizando ela como uma variável porque eu dei o extract. Depois do ID, eu tenho o nome, só dar aqui um espaço, ID, nome, já não lembro quais são as colunas, não é nome, é título, slide, então coloco aqui simplesmente a palavra título. Aqui eu posso colocar acento porque é uma simples palavra, mas no nome da coluna eu não posso. Imagem, no momento será impresso o nome da imagem e não a imagem em si, então só coloco imagem ou nome da imagem, só para ser mais claro. E por último tenho a situação. Pego isso daqui, altero para situação. Copio o nome da coluna, situação ID, para não ter erro. Coloquei situação e aqui abaixo eu coloco situação. Acrescento um HR só para separar o que está sendo impresso. Confiro como que está ficando, atualizo. Agora eu tenho ID, título, nome da imagem e a situação. Posso comentar este var dump, não preciso mais dele. Primeiro, eu quero, em vez de retornar somente o ID da situação, eu quero retornar o nome da situação.
este nome, mas isso eu preciso recuperar em uma tabela secundária. E para recuperar dados de uma tabela secundária, eu posso utilizar o left join, inner join ou o right join. Eu utilizo o inner join. Inner join significa que precisa ter a chave primária e a chave estrangeira nas duas tabelas. Inner join, a palavra reservada em maiúsculo. A tabela secundária é a tabela situações. Acrescento um apelido, um alias, com o nome de city. Na tabela identificada por city, a coluna ID deve ser igual da tabela identificada por SLD e sendo a chave estrangeira situação. Qual é essa tabela identificada por SLD? É essa tabela slide. Então, atribuo o apelido. Caso você não saiba o que é apelido, isso eu abordo no curso de PHP Developer em mais detalhes. Link disponível abaixo da aula. Eu acrescento aqui indicando que essas colunas referem-se a essa tabela. Situação, agora eu não preciso situação ID. Eu quero recuperar o nome da situação. Essas colunas são dessa tabela e da tabela identificada por city, eu quero a coluna nome situação. Venho em estrutura e pego o nome da coluna nome situação. E ao invés de eu imprimir aqui abaixo o ID situação, estou imprimindo agora nome situação. Atualizo, agora ele retornou o nome que está na tabela secundária. Assim fica muito mais claro. Já estamos listando. Vocês viram que é muito simples listar os registros e também implementamos indicando que o usuário só pode acessar o listar. Eu acrescento aqui um link no dashboard só para conseguir navegar. Então aqui eu venho em dashboard, antes do sair eu acrescento então echo, será um link a href, redireciona para uma determinada página, sendo listar slides. Eu deixo listar slides e acrescento também uma quebra de linha e no final um BR. O listar será esta página, listar slides. E também acrescento antes mais um que refere-se ao dashboard. Coloco aqui a palavra dashboard e a página é essa daqui, dashboard.php. É um simples menu só para conseguir navegar. Eu acho que eu não copiei, agora sim, copiei e Ctrl V para colar. Copio este simples menu e acrescento também no listar. Eu acrescento antes do título, neste local, só para ter um menu básico e poder navegar. Dashboard e listar. Venho em listar, ok? Dashboard consigo. Venho no listar, copio o endereço e clico em sair. Deslogado com sucesso, tento acessar. Erro necessário realizar o login para acessar a página. Então, listar é uma página restrita, somente o usuário logado consegue acessar. Implementado, então, essa restrição, no qual somente o usuário logado consegue acessar a página listar, e também estamos listando os registros do banco de dados. Na próxima aula, eu quero integrar este listar com o Bootstrap, implementando uma tabela utilizando Bootstrap. Mas isso fica para a próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.